Obrigado, Cláudio. Obrigado aos organizadores por esse convite feito ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para estar aqui com vocês essa noite. Obrigado principalmente a vocês por estarem aqui compartilhando conosco esses momentos. Bom, como foi dito já anteriormente pelo Cláudio e pelo Lohan, a questão do clima não diz respeito aos governos e aos negociadores dos acordos climáticos somente, mas diz respeito a toda a população do planeta e todos os atores sociais envolvidos na vida da sociedade. E no caso então da conferência e da decisão que foi tomada de dar uma continuidade ao que vinha sendo feito desde Lima, em Paris, e provavelmente também essa transição vai ser feita entre Paris e Marrakech no ano de 2016. Então, essa etapa de Paris é uma etapa muito importante, mas não é uma etapa final, é uma etapa inicial de um novo período onde se espera que haja um aumento de ambição do planeta em relação a enfrentar as questões relacionadas com a mudança do clima, tanto no que diz respeito à redução das emissões, quanto no que diz respeito à adaptação às mudanças climáticas que vêm já ocorrendo e que vão permanecer ao longo dos séculos. E essa agenda de soluções que o Cláudio e que o Lohan se referiram, ela diz respeito às oportunidades advindas da transição para uma economia de baixo carbono que as sociedades precisam fazer para conseguir evitar catástrofes e evitar uma inviabilidade dos seus desenvolvimentos. Então a agenda pós-2015 e a agenda pós-2020, com o novo acordo climático, elas demandam uma transição particularmente na área de energia, porque energia e os combustíveis fósseis são hoje em dia os maiores responsáveis pela concentração de emissões, aumento de concentrações de emissões na atmosfera e o aumento da temperatura. Elas são responsáveis da ordem de 80% a 90% das emissões provém dos combustíveis fósseis, cujo produção e consumo vem aumentando, apesar de todos os alertas. A gente não conseguiu ainda fazer uma inflexão nesse crescimento das emissões provenientes dos combustíveis fósseis. Então a importância de se fazer apelo a outras fontes que não sejam emissoras é muito importante, é fundamental para a gente assegurar essa transição. E nesse aspecto, a contribuição que o Brasil tem trazido é uma contribuição bastante relevante, uma vez que nós temos da ordem de 40%, ou um pouco mais de 40% da nossa energia provém de fontes renováveis. E são energias que são sustentáveis no sentido tanto ambiental, social e econômico do termo, porque são competitivas com as demais fontes fósseis. Isso é uma situação bastante atípica no planeta, uma vez que a média da contribuição das energias renováveis no planeta é da ordem de 10%.
E nos países mais desenvolvidos, nos países da OCDE, ela é inferior a 8%, enquanto que a nossa contribuição aqui é da ordem de mais de 40%, com potencial de progredir, de ir além desses 40%, uma vez que os avanços tecnológicos têm sido dirigidos para que se obtenha um aprendizado do uso dessas fontes mais limpas de uma maneira capaz de torná-las competitivas e de superar as benesses que são trazidas hoje em dia pelas energias fósseis. Em particular, nesse campo das energias renováveis, o Brasil se destaca pelo uso da bioenergia. A biomassa, o uso energético da biomassa, que tradicionalmente foi a primeira fonte utilizada pelo ser humano para suas necessidades energéticas, aqui no Brasil tem uma participação crescente com tecnologias modernas para fazer a transformação dessa energia, que na realidade é uma energia do sol, convertida pelas plantas através da fotossíntese e estocadas na biomassa, e que permite um uso que é similar ao uso dos combustíveis fósseis, porque a biomassa você pode usar ela sob o modo sólido, sob o modo líquido, como a gente utiliza aqui o etanol e o biodiesel, e sob o modo gasoso, que é o gás natural, que é um dos outros combustíveis fósseis, o carvão e o petróleo, né? E a biomassa também pode ser utilizada sob a forma de gás. Então ela vamos dizer assim, a fonte que tem mais chance de ser usada de uma maneira racional e moderna, substituir os combustíveis fósseis, que aliás um dia já foram biomassa, né? Muitos séculos atrás, há milênios, né? Foram transformadas em energias fósseis. E nesse aspecto, o Brasil não só trouxe uma contribuição muito forte até o presente, no caso nosso, nós temos uma planta que tem qualidades excepcionais de conversão da energia solar, que é a cana-de-açúcar, que hoje em dia representa da ordem de 16, 17% das nossas necessidades energéticas. É uma coisa que poucas pessoas sabem, que isso inclusive corresponde a mais do que a contribuição da hidroeletricidade, que contribui para 80% da energia elétrica utilizada no Brasil. Mas isso aí corresponde em termos energéticos globais da ordem de 12%, enquanto que a biomassa da cana sozinha, sem outras biomassas como madeira, lenha, carvão, etc., já corresponde a 16%. E o Brasil está fazendo um esforço grande de dar um salto tecnológico nessa energia através de tecnologias avançadas de conversão e também de adequação dessa planta que produzia tradicionalmente açúcar e álcool e hoje em dia energia elétrica também, para aumentar a produtividade dela numa escala espetacular, vamos dizer assim, de multiplicar por 3 a produtividade dessa planta, o que daria um aumento de muita significação e permitindo, inclusive, que isso seja feito por outros países, uma vez que são variedades que são adequadas a serem utilizadas em outras regiões do planeta e não precisa ser no nosso clima tropical, úmido, etc., onde ela é produzida hoje em dia. Então, essa contribuição brasileira, que é muito adequada a outros países em desenvolvimento, outros países com economias
emergentes e que tem uma dificuldade grande de dar subsídios muito elevados às suas participações, suas contribuições em termos de redução de emissões na área energética. Esse esforço brasileiro no âmbito da Convenção do Clima, um dos aspectos que é mais privilegiado, ou que é mais considerado de grande importância, é a cooperação internacional e, em particular, no que diz respeito à tecnologia. A Convenção do Clima estabeleceu um mecanismo tecnológico no âmbito da Convenção e que é um mecanismo que visa promoção do desenvolvimento e da transferência de tecnologia entre os diversos participantes da Convenção, de forma a poder proporcionar um avanço que o planeta precisa para garantir, por um lado, o conforto e o bem-estar da população do planeta e, por outro lado, preservar isso para as gerações futuras, não inviabilizando o clima do planeta para as próximas gerações. E, nesse aspecto, eu vou fazer a transição aqui para o André Furtado, que é especialista na área de inovação e transferência de tecnologia, desenvolvimento científico e tecnológico, para prosseguir mostrando a importância da inovação para que o planeta supere os desafios que ele tem em face.